RTM, Rádio Transmundial de Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade. Entra na conversa. Começa agora o RTM Talk. Sejam muito bem-vindos ao RTM Talk, o programa de entrevistas da RTM Portugal. Eu sou o Levi Simões e o convidado de hoje é Joel Oliveira. Ele é autor do livro Que Género Faz o Teu Género? A ideologia de género de uma perspectiva cristã, e vamos agora conversar sobre este livro e também, claro, este movimento criado à volta deste assunto. Joel, muito obrigado por estares aqui comigo e para conversarmos sobre este tema. É um prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Então, vamos começar sempre pelo início. Como é que surgiu, talvez, o interesse ou a ideia acerca deste tema? Bom, este interesse surgiu no tempo em que eu estava a trabalhar com estudantes universitários no grupo bíblico universitário, e é um tema muito pertinente, principalmente para quem está na universidade, não só, interessa a toda a sociedade, mas quem está a formar o pensamento sobre várias questões da cultura, da vida, da sociedade. É muito importante perceber o que é que está a acontecer, né? Então, com o objetivo de dar formação aos estudantes com quem eu trabalhava, fui pesquisando, convidaram-me para dar uma palestra, eu recolhi muita informação, fiz uma pesquisa muito extensa e pensei que seria útil transformar essa pesquisa toda num livro que pudesse ficar disponível para, não só para os estudantes, mas para qualquer pessoa que se interessasse pelo tema e que quisesse ter uma perspectiva cristã sobre o tema. Esse tempo de pesquisa foi muito longo? Para o material inicial foram uns meses. Depois, a ideia foi ir aprofundando. Claro que o objetivo era o livro ter o básico, né? O básico sobre a ideologia de género, que é escrito para pessoas com pressa, tipo estudantes universitários. Claro. Então a ideia não era ter muita informação, é só o básico. E nesse sentido a pesquisa não foi muito demorada. Claro que este é um tema que está sempre a evoluir e então é preciso sempre fazer pesquisa ao longo do tempo, e daí também a segunda edição que saiu agora e que está mais atualizada. Quando surgiu a ideia de escrever acerca deste tema, houve logo alguma questão que achasses muito importante ser respondida? Talvez até alguma questão que os próprios jovens te abordassem nos encontros? Bom, a questão mais importante, eu acho que é a mais básica de todas, é o que é, né? O que é isso? Esclarecer o vocabulário todo, que temos muito vocabulário novo a ser introduzido, e o que é que essas palavras querem dizer, né? As coisas tão básicas como o que é que significa transgénero, o que é que significa cisgénero, o que é que significa identidade de género, né? Estas coisas mais básicas e mais fundamentais, no fundo, acabam por ser as mais importantes, porque são as que nos vão permitir depois perceber o que está a acontecer, e ter uma referência para analisar o que está a acontecer à luz realmente dos conceitos. E depois, pronto, por aí fora, né? Mas realmente eu creio que, e o meu objetivo foi dar uma luz sobre as questões mais básicas, para as pessoas poderem ter poderem ter um ponto de referência e um ponto de partida para explorar o tema e aquilo que vai sendo falado na sociedade, nos meios de comunicação, nas redes sociais, e conseguissem analisar as coisas sabendo do que é que se trata. Exatamente. E de uma forma muito objetiva, o que é a ideologia de género, não é? Qual é o significado também deste termo que tanto se ouve? A ideologia de género é uma ideia, um conjunto de ideias, que vê o sexo biológico separado do género. Ou seja, a ideologia de género propõe ou afirma que há uma coisa chamada identidade de género no cérebro. É um conceito da psicologia, a identidade de género, tem a ver com uma subjetividade daquilo, da forma como a pessoa se identifica relativamente ao seu género. Mas depois o que a ideologia de género faz é separar essa identidade de género do sexo biológico, como se fossem coisas completamente independentes. Ou seja, e não só independentes, mas a própria identidade de género é vista como mais real do que a realidade biológica material do sexo de uma pessoa. Essa
a ideia base da ideologia de género. Digamos que este é um problema que começou há poucos anos, digamos assim, e que de alguma forma atingiu uma faixa etária que, como falámos no início, está em formação e que se calhar até fica meio baralhada se não for esclarecida realmente sobre o que é a ideologia de género. Torna-se um problema. Sim, este fenómeno, isto já, as ideias que servem de base para este fenómeno já estão introduzidas há muito tempo, não é? Isto por exemplo, vem de uma ideia, da chamada filosofia pós-moderna de que, não há verdade absoluta. A verdade é aquilo que eu construo. Cada um constrói a sua verdade. Então, sendo assim, eu posso construir a minha verdade sobre o meu género. E isso é o que é real para mim, e então depois junta-se a isso o ativismo, né? E o ativismo diz o que é real para uma pessoa tem que ser real, tem que ser imposto às outras, Uhum. as pessoas têm que respeitar isso, enfim, e depois o ativismo até. A filosofia pós-moderna é incoerente, porque o que diz é que não há verdades absolutas, e isso é uma verdade absoluta. Eles afirmam a ideia de que não há verdades absolutas como uma verdade absoluta. E a questão do género vai pelo mesmo caminho, né? Não existe, não é objetivo, não existe nada objetivo, mas o que eu sinto sobre o meu género é objetivo e toda a gente tem que aceitar isso e tem que afirmar isso. E essas ideias já estão aí há muito Sim. tempo, só que vieram progressivamente a ser introduzidas na cultura, primeiro até com a sexualidade, a questão da homossexualidade e de haver várias formas de expressão sexual, e qualquer pessoa pode ter a sua, e qualquer pessoa, e tudo isso é bom e é normal, e é verdade de cada indivíduo que não pode ser questionado. E depois chegamos ao género, e chegamos a este ponto em que tudo sobre o género de uma pessoa pode ser construído individualmente. Eu posso ser homem, posso ser mulher, posso ser as duas coisas, posso não ser nenhum, posso ser um dia uma, outro dia outra. Então, estas ideias vieram a ser introduzidas, hoje estão em muitos setores da sociedade, estão a ganhar, estão a ser estabelecidas, estão a ganhar. As pessoas olham para estas ideias como algo natural, né? Algo inquestionável, da mesma forma que se olha para a sexualidade como algo, cada um tem a sua e está tudo bem. O género, cada um tem o seu, está tudo bem, cada um tem que definir o seu género. Então estamos aí. As coisas começam a ser lentamente cozinhadas na filosofia, Uhum. nas universidades, nas ciências sociais, e depois começam a ser lentamente introduzidas na cultura pelas redes sociais, por elementos como as séries, os filmes, elementos culturais que vêm introduzir essas ideias e torná-las mais aceitáveis Uhum. e mais naturais. Deixa-me só dizer que isto Claro. estamos a falar a filosofia pós-moderna, estamos a falar dos anos 50, estamos a falar por aí, e em que, por acaso, nessa altura se começou a falar, a distinguir, a fazer a distinção entre género e sexo, porque antes disso não havia essa distinção sequer. Era só para deixar este parênteses. Claro. Mas então isto parece um bocadinho contraditório, não é? Porque se não existe verdade absoluta, parece que nos últimos anos a tendência tem sido de querer cimentar este pensamento nas massas, não é? Parece que há uma tentativa ou na imprensa ou nas redes sociais eh, de plantar esta ideia. Como é que nós podemos resistir a isto? Essa é uma boa pergunta e nós podemos resistir fazendo o que estamos a fazer agora. Porque estamos a falar de uma perspectiva cristã também, não é? Exatamente. Fazendo o que estamos a fazer agora, que é analisar os fenómenos, analisar aquilo que começa a ser afirmado na nossa cultura, à nossa volta, perceber, analisar de onde vêm essas ideias, e então ensinar sobre isso, refletir sobre isso, fazer isso de uma perspectiva cristã, nós que somos cristãos, fazer isso nas igrejas, fazer isso nas nossas. ah, Promover a reflexão sobre isso em vários fóruns, e isso está a ser feito, né? Ainda bem que está a ser feito em várias plataformas, mas tem que continuar a ser feito. Nós temos que estar sempre a analisar aquilo que a nossa cultura nos traz, porque se não fizermos isso, nós vamos assimilar naturalmente e principalmente as camadas mais
vulneráveis, não é? Que têm a sua identidade e o seu pensamento a ser formado, como as crianças, os adolescentes, os jovens, e se não tivermos uma atitude crítica em relação a essas coisas, essas ideias vão entrar e vão ser assumidas como coisas, factos da vida, né? E então tem que haver muita intencionalidade aqui da nossa parte, se quisermos, como dizias, resistir, tem que haver muita intencionalidade e uma reflexão contínua sobre estas coisas. E então qual é o principal problema então desta ideologia na perspectiva cristã? Ou seja, porque muitas vezes ouvimos dizer, bom, cada um pode ser o que quiser, fazer o que quiser, temos que respeitar a liberdade dos outros, mas parece que não se fala nos prós e nos contras, não é? E existem. Essa é uma bandeira da nossa sociedade, não é? A tolerância, a bandeira da tolerância que tem que se respeitar. Se alguém quiser ser um homem, uma mulher, um gato ou um cão, cada um tem o direito de ser o que quiser e cada um pode ser o que quiser e nós temos que respeitar isso, não é? Tudo começa aí, por essa ideia. Então, o grande problema é que a Bíblia. Sim, a Bíblia, depois é uma mistura de coisas que nós temos que fazer aqui a destrinça, não é? Porque a Bíblia, de facto, deixa às pessoas liberdade, não é? A Bíblia dá a cada um liberdade, nós não impomos realmente a ninguém. Ser cristão não pode ser imposto, não é? Ter Jesus como o centro da vida não pode ser imposto. O que nós fazemos é uma proposta às pessoas, não é? Aquilo que a Bíblia nos Claro. ensina é fazer uma proposta, é pregar o Evangelho e esperar que as pessoas considerem e possam depois eventualmente aceitar e receber o Evangelho, a mensagem cristã, mas nós realmente não podemos impor isso. Mas o que acontece depois é que isso não é só uma questão de tolerância, depois é uma questão de imposição, não é? Isto é feito por etapas. Primeiro a aceitação, depois passamos a ser obrigados a celebrar e a afirmar coisas que são absolutamente contra as nossas convicções. Porque, de uma perspectiva cristã, e não só cristã, mas até científica, um homem é um homem, nunca vai ser nada em termos de sexo além de um homem, porque o sexo está inscrito nos nossos cromossomas, na nossa genética, é algo imutável. Podemos fazer muita cosmética, mudar a aparência, vestir outras roupas, etc., fazer tratamentos médicos, mas o fundamental vai continuar lá. Aquilo que uma pessoa não vai deixar de ser. O ADN, não é? Está no ADN, está no Pois. ADN, está no mais íntimo, no mais profundo do ser humano. Então não há hipótese. Nós, como cristãos, nós não nos podemos desligar da realidade, não é? Então temos que manter esse contacto com a realidade, que é o que a nossa sociedade está a perder. Porque dizer que um homem pode engravidar, ou que pode ter menstruação, enfim, é uma coisa completamente absurda, não é? Pois. É perder o contacto com a realidade. E nós não podemos embarcar nisso. Então, esse é o principal problema da ideologia de género, de uma perspectiva cristã, é a perda de contacto com a realidade. Quando se diz que não há verdade absoluta e se vive de uma maneira mais ou menos consistente com isso, que não é possível viver de maneira completamente consistente com isso, porque nós acreditamos sempre em verdades absolutas, mas quando se vai por aí, isso vai chocar, não é? Com a nossa visão do mundo. Nós acreditamos em realidades construídas individualmente, a realidade a realidade é Deus que definiu a realidade criada, e nós temos que afirmar isso, então isso choca com o pensamento da ideologia de género. Claro. Quando afirmamos isso relativamente ao sexo, Deus criou homem e mulher e não há forma de alterar isso, não há nada no meio, embora haja condições, chamada condição, quadros clínicos, a condição intersexo, antigamente chamados hermafroditas. Pronto, há ali algumas situações particulares, muito particulares, mas ao homem e à mulher, Deus criou, essa é a realidade criada e nós temos que respeitar, nós não podemos fugir a isso, podemos entrar em delírio e negar a realidade, mas nunca vamos poder fugir à realidade porque ela é o que é. E também há aqui uma diferença entre ideologia e identidade de género, não é? Parece que é tudo o mesmo, mas não é. Não é. Identidade de género
é algo subjetivo, é um conceito da psicologia, é um conceito, é daquilo que a pessoa, é daquilo que a pessoa, é aquilo que a pessoa, é um nível de identidade que a pessoa tem sobre o seu sexo. Todos os processos mentais relacionados com o seu sexo, né? Como é que eu penso em mim como homem, o que é para mim ser homem, com o que é que eu, como é que a minha identidade foi desenvolvida, né? Desde criança. Então podemos, sim, existe uma identidade de género, mas essa identidade de género é algo subjetivo que diz respeito a cada um e que nunca se pode sobrepor à realidade biológica, né, que está nos nossos cromossomos. Né? Aquela ideia de que o que é que ganha, o corpo ou a mente? Na ideologia de género, o que ganha é a mente. E o corpo, depois, fazem-se tratamentos médicos para o corpo se adaptar que cada um pensa. Essa pergunta até é falaciosa, porque não dá para separar o corpo e a Pois. mente. Né? Uhum. É impossível. Mas existe essa ideia de que aquilo que eu penso sobre mim, a forma como eu me identifico, prevalece sobre qualquer outra realidade. Um, e então temos essa questão. E Uhum. identidade de género é isso é uma coisa subjetiva. A ideologia de género é dizer essa identidade subjetiva que cada indivíduo tem sobre o seu género é superior à realidade biológica material. Uhum. Essa é a diferença. Essa ideologia não tem base nenhuma na realidade. A identidade de género, é um conceito psicológico que tem a sua validade. Da experiência que tens, porque lidas com muitos jovens estudantes, e para aqueles que nos estão a ouvir, que estão a lidar com esta questão agora dos seus amigos, não é? Dos seus colegas, enfim, é uma questão muito forte, muitas conversas nas escolas e não só. Como é que um jovem cristão que se revê na perspectiva bíblica, não é? Pode lidar com esta questão então à luz da palavra, não é? Qual deverá ser a atitude, ah, a resposta, enfim. Pois é preciso fazer essa reflexão, do fenómeno, não é? Desse fenómeno particular que nós vemos, na nossa sociedade a desenvolver-se sobre o sexo e o género, à luz da palavra de Deus, não é? É preciso ir à palavra e perceber como é que nós, devemos olhar para esse fenómeno, e não é difícil, realmente não é difícil, a Bíblia é muito clara, não é? Que Deus criou homem e mulher, Jesus afirmou isso. Né? Não há forma de contornar isso. E depois, como é que nós nos conduzimos enquanto cristãos? Isso é outra parte da pergunta, que eu creio que também era a tua intenção, que é como é que nós nos Sim, conduzimos como pessoas sim, sim. transgêneras, perante a nossa sociedade, quando nos colocam questões, como é que nós nos conduzimos e nos relacionamos com ativistas, por exemplo, que é um fenómeno muito comum entre os jovens, haver um certo ativismo e às Uhum. vezes feroz, não é? Relacionado com estes temas, o movimento LGBT e tudo isso. Aí como nos devemos conduzir é olhar para Jesus. E uma passagem que eu pessoalmente uso muito quando falo sobre isto e acho que nos deve orientar é João 1, 14, quando João diz que nós vimos a glória do Filho de Deus como o unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Foi assim que Jesus andou entre nós, com graça, com compaixão, com um amor que aceita, que acolhe, que não rejeita, que não discrimina, que não desvaloriza, mas também uma verdade que nós não podemos negociar. Então, conjugar essas duas coisas é um equilíbrio muito difícil, mas Jesus viveu assim e é esse caminho que nós temos de trilhar também. E onde é que podemos encontrar então o teu livro, para também aproveitar a boa leitura que ele tem, e também eventualmente até mais informação sobre iniciativas que estás a criar deste género? Olha, o livro é editado pelo GBU, pelo Grupo Bíblico Universitário. Então, se forem a gbu.pt, livraria, encontram no site a secção da livraria. É muito fácil de adquirir e pode ser enviado para qualquer lado. Neste momento, o ano letivo está a começar, então ainda não há, o calendário ainda não está muito bem definido, ainda não tenho grandes novidades. Há aí algumas coisas a serem agendadas, mas não tenho datas ainda concretas. Mas de qualquer forma, isso vai sendo sempre divulgado Uhum. nas redes
sociais, então vão tendo sempre informação, vai havendo sempre informação a ser dada sobre isso. Ok. E existe assim algum movimento já criado, alguma plataforma digital onde os jovens se possam até associar para saber mais informações sobre este assunto, para aderir a iniciativas? Não Estamos é ainda muito. no início do ano também. Ainda estamos. Esse tipo de plataforma realmente é uma ideia interessante, mas que eu saiba, não existe, né? Algo específico sobre este tema. Eu tenho um grupo de WhatsApp onde, quando eu dou palestras, eu partilho um convite para esse grupo e as pessoas que tiverem interesse podem aderir e eu vou colocando alguma informação, algum desenvolvimento, porque é um tema sempre em mudança, não é? Sempre em evolução. Vou sempre colocando alguns vídeos, mas realmente uma plataforma dessas, que eu acho que seria muito boa e muito útil, ainda não existe, mas Ok, se calhar vamos então uma boa centralizar ideia. no contacto no GBU, não é? gbu.pt, não é? gbu.pt. Pronto, para adquirirem um livro e também outras informações que possam só surgir, de certeza que é um assunto que vai gerar sempre algumas dúvidas e é bom estarmos todos esclarecidos, não é? Joel, muito obrigado por estes minutos aqui à conversa sobre este tema tão interessante e tão atual. E que seja um ano letivo de sucesso, não é? No cumprimento da missão. Muito obrigado, Vi, foi um prazer aqui estar. Obrigado pelo convite e que Deus abençoe também o vosso trabalho. Obrigado. Então eu sou o Levi Simões, chegamos ao fim de mais um RTM Talk, que é o programa de entrevistas da RTM Portugal. RTM Talk, um espaço de entrevistas sobre os mais variados temas da atualidade, na emissão online e nas principais plataformas digitais. RTM, Conhece todos os nossos programas em rtmportugal.org. uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.